Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando sobre correio eletrônico. E nessa aula nós vamos falar dentro do Microsoft Office Outlook, que é um sistema de e-mail que vemos estudando ali, as regras para as mensagens. Quando a gente fala de regras para as mensagens dentro do Outlook, isso significa dizer que nós podemos indicar várias regras que o Outlook pode avaliar e aí tomar uma ação. Por exemplo, ele pode avaliar quando ele recebeu uma mensagem que está marcada como prioridade alta, eu posso criar uma pasta chamada mensagens urgentes e ele automaticamente, quando recebe uma mensagem que está marcada como prioridade alta, ele já pode salvar isso direto nessa outra pasta que eu criei chamada mensagens urgentes. Isso seria uma regra para a mensagem. Então, regras para as mensagens são regras que o usuário pode criar, tanto para o recebimento como para o envio de mensagens de correio eletrônico. Como é que isso funciona na prática dentro do Outlook? Acompanha comigo. Aqui eu tenho o meu Outlook sendo utilizado. Vocês vão perceber que eu estou na guia página inicial. E aqui na guia página inicial nós temos um grupo de comandos chamado mover, que quando a gente clica nesse grupo de comandos chamado mover, nós temos aqui a opção regras. E é aqui que o usuário deve clicar para criar as regras dessas mensagens. Então, quando eu clico ali em regras, apareceu aqui no meu caso, ó, sempre mover mensagens do Bing, sempre mover mensagens para algum lugar, ou até criar novas regras, ou ainda gerenciar as regras e alertas que já foram criados. Eu vou clicar aqui onde diz criar regra, deixa eu só ampliar para vocês enxergarem melhor. Ó. Então, nós clicamos lá na guia página inicial, aqui temos o grupo de comandos chamado mover, e nesse grupo nós temos o botão chamado regras, e aqui eu vou escolher criar regra. Quando eu clico em criar regra, ele abre uma caixa de diálogo que eu posso indicar as regras que são as chamadas condições. Olha, quando eu receber um e-mail com todas as condições selecionadas. Então, por exemplo, eu posso marcar aqui quando eu receber um e-mail onde no assunto contém. E aí vamos imaginar que eu coloquei ali, ó, prepare-se para achar as melhores barganhas. Beleza, se eu marcar essa opção aqui, ele vai analisar os e-mails e quando no assunto dos e-mails que eu recebo tiver escrito prepare-se para achar as melhores barganhas, aí vamos imaginar que eu peço para enviar para a pasta lixo eletrônico. Aí eu vou clicar aqui então, mover o item para a pasta e vou selecionar a pasta desejada que é lixo eletrônico. Aí sempre que ele agora identificar que lá no assunto da mensagem tem prepare-se para achar as melhores barganhas, automaticamente ele vai mover isso para a pasta lixo eletrônico, porque assim foi uma regra que eu criei. Então a gente pode ir criando regras das mais variadas para o recebimento e o que ação, dando uma condição, que nesse caso era o assunto que continha na mensagem, e criando uma ação que será executada a seguir, onde ele perceber que essa condição foi aceita, ok? Beleza. Agora, ali ainda tem opções avançadas, que nós podemos criar novas opções também de regras para as mensagens. Vamos ver isso em questões de prova. Aqui uma questão do CESP que dizia assim, entre os recursos do Outlook Express, isso vale também não só para o Outlook Express, essa questão vale para o Microsoft Office Outlook 2010, 2013, 2016, para as diversas versões do Outlook está valendo essa questão. Então, entre os recursos do Outlook, inclui-se o que define regras de recebimento de mensagens, possibilitando informar condições e ações. Está perfeito, pessoal, está certo, porque se a gente observar o que a gente fez aqui, quando a gente criou as regras ali, foi condições, observa aqui em cima, e aqui embaixo execute ação. Quer dizer, a gente vai identificar justamente a criação dessas regras, informando condições para que essa regra seja executada e depois as ações, que é o que a regra propriamente vai fazer. No meu caso lá, a condição era, se tiver tal texto no assunto, então a ação era enviar para a pasta lixo eletrônico. Isso é uma condição que foi definida e uma ação. Certíssimo a questão do CESP. Mas tem outra questão interessante aqui da Quadrix do Outlook 2013 que dizia assim, no Outlook 2013, lembrando que isso vale para a versão 2013, 2010, 2016, é possível criar um conjunto de regras para as mensagens que chegam, exceto, aí ele diz, é possível criar então, ele quer exceto, uma que não é. Letra A diz, mover as mensagens recebidas de alguém para uma determinada pasta. Posso, isso é possível. Letra B, excluir automaticamente mensagens com vírus. Aí não.
A letra B é o exceto, não pode. Por quê? O Outlook, através desse recurso regras para as mensagens, ele não consegue identificar se a mensagem tem ou não tem vírus de computador. Então, quando ele diz que através desse recurso, regras para as mensagens, é possível excluir automaticamente mensagens com vírus. Não, porque esse recurso não tem a capacidade de verificar a existência de vírus de computador em uma mensagem de e-mail. Quem verifica a existência de vírus de computador em mensagens de e-mail são os sistemas antivírus, que eu posso instalar então um antivírus e o antivírus estar associado ao meu e-mail. E aí o sistema antivírus é quem vai verificar se existe vírus ou não naquela mensagem, mas não é o recurso regras para as mensagens, e sim o sistema antivírus, por isso essa aqui é o exceto. Agora, encaminhar todas as mensagens recebidas para outra conta de e-mail pode, porque aqui eu tenho posso criar uma condição para que isso aconteça, para que essa ação seja feita. Tocar um som quando receber mensagens de e-mail de uma determinada pessoa pode, a gente pode marcar um som que é emitido quando a gente recebe um e-mail de um determinado remetente. Mover mensagens com uma palavra específica no assunto para determinada pasta, sim, pode, foi até o que eu fiz aqui, né? Se tiver no assunto algum tipo de texto, então move para uma determinada pasta. Agora, excluir automaticamente mensagens com vírus, não, porque ele não é um sistema antivírus. Esse recurso das regras para as mensagens não funciona como antivírus. Para fazer a exclusão automática de mensagens com vírus, é necessário ter um programa antivírus instalado no computador. Então aqui B de Brasil é o exceto dessa questão. Valeu, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos.